Livro de 2 Reis, capítulo 17. Na verdade, eu só tenho ali mesmo 25 livros, tá? 25 livros, ou máximo 25 a 50, porque é muita coisa na minha cabeça, na hora que eu esqueço. Mas provavelmente eu tenho uns 45 livros ao total, tá bom? No final, quem puder nos abençoar, eu não quero voltar com nenhum livro desse para São Paulo. Se você puder ajudar o pastor Belo, com a permissão da pastora Tere, leve um livro desse, tá bom? Bíblia com a pastora Tere agora, mas leve um livro desse, Apocalipse, o livro das mulheres da Bíblia. Não deixa eu voltar com nenhum livro. Pastor, já tem uma biblioteca na minha casa. Não se preocupe. Bíblia e livro e dinheiro na sua mão nunca é demais. Coloque na sua cabeça: Bíblia e dinheiro na minha mão nunca é demais. E Deus vai destravar muita gente aqui hoje. Eu escutei um glória a Deus. Qual foi o livro que eu falei para vocês? Eita, fala sobre o quê? Alguém pode me dizer? Capítulo 17, fala de quê? De rei de Israel, né? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 17. Meu Deus, mas agora é 2 Reis, eu estou na 1 Reis, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu quero me corrigir, é 1 Reis, capítulo 17, tá? Glória a Deus. O milagre acontecendo dentro da casa. Agora, versículo, não, deixa eu dizer, capítulo 17 e versículo 8. Todos acharam? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, capítulo 17 do primeiro livro da Reis, tá bom? Capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te e vai a Sarapta, que pertence a Sidom, e habita ali, e ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Só até aí. É interessante que o primeiro versículo do capítulo 17 que Deus fala aqui para o profeta Elias é: veio a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te. Porque Deus manda as pessoas se levantar? Porque Deus quer que a pessoa se levante? Porque eu estou sentado ou deitado e Deus não pode fazer o que quer comigo, deitado ou sentado? Porque Ele tem que pedir para se levantar. O que é que Deus quer com esse levantar? Qual a posição? Qual é a intenção de Deus? É porque quem está de pé, ele tem uma estratégia da parte do Senhor. Porque quem está de pé, ele tem uma habilidade diferenciada. Quem está sentado e deitado, até agir como tem que agir, vai dar um trabalho. Quem está de pé já está ágil para qualquer ação tomar e qualquer atitude que vier sobre a sua vida. Então Deus diz para ele: levanta-te. Em outras palavras, Deus está dizendo: posicione-se. Posicionamento. Eu quero você numa nova ou num momento de um posicionamento, porque Deus estava dando uma ordem para o profeta. Porque o profeta Elias, que foi levantado pelo Eterno de Israel para trazer duras profecias para o reinado de Acabe, e as profecias de Elias eram profecias de confronto, era profecia contra a imoralidade da sua mulher Jezabel, dos ídolos e da idolatria que Israel estava aderindo, através da aliança que esse profeta de Deus, que esse rei Acabe fez com Jezabel. E Deus levantava o profeta Elias para confrontar a vida do rei Acabe.
E ele lança uma palavra profética, dizendo o quê? Versículo 1. Ora, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face o seu servo se encontra, segundo a minha palavra, não haverá chuva, nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Então ele libera essa palavra para o reino que está na mão de um rei que se corrompeu. E se não tem chuva, a terra vai pedir água. E se não tem água, a terra vai sofrer de sede. Não haverá plantação de nada. A plantação não existirá. Se não tem plantação, não vai ter trigo, não vai ter mandioca, aipim, macaxeira, batata B, não vai ter girimum, abóbora, não vai ter nenhum tipo de legumes que mude de nome ou permaneça o mesmo nome. Vai ter fome. E se vai ter fome na terra, missionária Rosane, vai ter morte. Mas como Deus libera uma palavra, e até essa palavra vai prejudicar a quem profetizou. Pode até prejudicar quem profetizou ele mesmo, mas Deus vai cuidar daquele que ele obedeceu a sua voz. Porque entenda, a profecia foi liberada para Acabe, mas o profeta Elias vivia naquela região, próximo ao palácio do rei. Então a água some, a chuva desaparece. E aonde que o profeta estava? Versículo 3. Retira-te daqui para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Ele profetiza no reino de Acabe. A chuva não vem, os rios não transbordarão de água, os peixes, mamíferos, todos morrerão, porque houve uma profecia de 3 anos e 6 meses que não choveria sobre a terra. Até Tiago vai falar de Elias. Tiago vai dizer: se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e ore com azeite em nome do Senhor. Aí Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. Se ele houver cometido pecado, seriam perdoados. E a oração feita por um justo pode muito em seus. Aí Tiago diz: até o próprio profeta Elias, que era homem com as mesmas paixões, ele ora. E por 3 anos e 6 meses não chove. Tiago, olha para cá, Tiago faz menção do profeta Elias. O que é que você quer dizer com isso, pastor Belo? Eu quero dizer que quando ele profetiza, a profecia serve até para ele. Por quê? No versículo 3 Deus diz: olha, retira-te daqui e vai para o Querite, que está junto do leste do rio Jordão. Profeta prontamente se levanta. Olha aqui, Elias se levanta. Diga: Elias se levanta. Diga: e muda de direção. Fala. É porque Deus estava tratando com o rei. O rio ia baixar, a maré ia baixar, ia ter fome. E Deus estava dizendo: não, eu vou mudar ele de direção. Eu vou apertar aqui, mas eu vou dar livramento para o meu profeta. Levanta-te e vai para o leste do Jordão, porque eu estou preparando algo para você lá. Deus nunca vai permitir que um justo seja abalado. Quem recebe essa palavra? Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, apareça o que aparecer, mas aqueles que são fiéis aos princípios dessa palavra, aqueles que honram ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, Deus sempre vai criar uma solução e uma saída para prover o que você precisa. Versículo 4. Beberás
beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustente. Olha para alguém que está do teu lado e diga sem medo de errar: quem te sustenta é Deus. Ah, mas é meu marido, é minha esposa, é o meu patrão, é o meu emprego, é as minhas habilidades, é os meus clientes, é a minha função, é a minha habilidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus mandar chuva, vai travar ou não vai? Tudo na terra, trava ou não trava? Se Ele secar os rios, trava ou não trava tudo? Porque tem empresário que faz as viagens do que ele trabalha, do que ele faz, do que ele vende pelos rios do Brasil para outros estados, por cima do rio com balsa. Aí depende das águas dos rios. Mas se o rio secar, a mercadoria que todos aqueles que compraram para chegar até no destino não vai conseguir chegar. Por quê? Porque a maré abaixou e não tem como o barco, o navio chegar do outro lado. As mercadorias ficarão todas o quê? Como é o nome que fala? Quando não chega no destino, quando não tem condições, fica toda Como é o nome que fala, gente? Quando a mercadoria não chega no lugar, fala aí, parada, parou. Embargada, parou. Não tem. Quer dizer, se você não entrega a mercadoria, você não então Deus para e você não então tudo vem da dependência de. Se dá uma maré cheia e alagar a cidade, é prejuízo ou não é para muitos? É ou não é? Então nós dependemos de quem? De quem? Eu e minha esposa passou no Rio do Sul esses dias. Fomos pregar lá numa cidade. E chegando naquela cidade, a gente passou por dentro do Rio do Sul. Quando a gente olha aquele vídeo que mandaram para a gente, a cidade debaixo de água. Prejuízo para aquelas lojas, meu Deus. Os empresários colocaram a mão na cabeça. E o servo de Deus que é fiel, que está vivendo aquilo, como é que vai ficar a situação desse crente do Evangelho Quadrangular? Vou falar que eu estou na igreja do Evangelho Quadrangular, eu vou falar da igreja do Evangelho Quadrangular. Como é que fica para aquele empresário que perdeu tudo? E agora a questão dele com Deus, ele vai ter um retorno de tudo aquilo que perdeu? Com Deus ninguém perde. Quem recebe essa palavra? Com Deus ninguém perde. Levanta a mão se você não quer, se você não perde com Deus, levanta a mão. Não interessa o que aconteceu, com Deus, pastor Ateiro, ninguém perde. Você não perdeu nada do que aconteceu. Vai ter uma restituição maior. Deus não faz nada para prejudicar fiéis. E os fiéis que moravam próximo do palácio do rei Acabe, os judeus, os servos de Deus que precisavam de beber água, Deus fechou a torneira do céu. E agora para os hebreus, para os judeus, os que moravam ali, os crentes, os servos de Deus, vão ficar 3 anos e 6 meses sem água. Até os crentes vão sofrer por causa de Acabe. A gente tem que entender isso aí. Mas olha aqui o versículo 4: beberás do ribeiro do Querite, esconde-te lá, porque eu ordenei aos corvos, aos urubus, que te sustente com pão e água. Morrer de fome, quem me serve não morre não. Nem que venha por cima voando. A padaria ficou debaixo d'água, os frigoríficos ficou debaixo d'água. Mas Deus, Ele não precisa de frigorífico para te alimentar de carne. Ele não precisa de padaria.
Ele dá o jeito dele para que o fiel não fique esquecido por ele. Espera aí, você não entendeu. E se naquela época tivesse padaria, para fazer pão precisaria de água ou não? Me ajuda aí. Sim ou não? Mas não tinha água. Como é que aquele pão chegou voando na boca dos copos? Como o pão chegou? Jeová Jireh, o Deus da provisão. Recebe, a pastora Tere entendeu. Recebe, ela deu um glória. Ah, mas não tem água, pastora Tere. Não tem água, mas tem Deus. Os maiores milagres do Deus de Israel foi no deserto. Leia Êxodo para você ver lá o que ele fez. Maná, cordoniza. Senhor, aqui não tem Sabesp sobre água, aqui é outro nome. Manaus Energia, Manaus Água, Celp em Pernambuco. Não tem luz, não tem água, não tem torneira, não tem cavação, não tem encanação. E água para o povo. Isso não é problema para mim, Moisés. No deserto não tem rio. Mas está vendo aquela pedra ali? Tô, Senhor. Fala com ela, porque vai nascer um manancial de água para você. Eu não preciso do rio. Eu não preciso de rio para matar a sede de vocês. Eu só preciso de pessoas de mente aberta, de fé aberta, para entender que eu sou Deus, independente da situação humana. Independente do que você tem na mão ou não, Deus é provedor. Elias vai para o Querite tomar água. Versículo 5. Assim Elias foi e fez conforme a palavra e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe trazia pão e pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia ele da onde? Do rio. Diga, de manhã e tarde carne com pão, e à noite carne e pão, e água no Querite. A pastora está entendendo ali. Tinha pão de manhã, pão à tarde, pão à noite. E outra coisa, não era pão seco não, era pão com carne dentro para ele comer. E para matar a sede das goelas, água geladinha do Querite. Tá, versículo 7, tem mais. Mas passado alguns dias, secou, acabou os corvos, acabou o pão com carne, acabou a mistura, acabou a água alcalina, que é uma das melhores águas para trazer saúde a todos os nossos órgãos do corpo. A água alcalina, acabou a água alcalina. A Santa Clara, sei lá outros nomes que se dão para a água. Acabou. E agora? Não tem pão, não tem carne, não tem água. Vou morrer. É isso que vem. Porque a gente é da terra. O que é da terra sente falta. Você bebe, come, porque você veio da terra. Seu pai veio da terra, sua mãe veio da terra. Por isso que a gente come terra, batata, inhame, aipim, pão de queijo, carne. Isso é da terra. O que é da terra a gente come, porque veio da terra. Por isso que essas coisas não alimentam. Toda alimentação que você come alimenta o corpo. Somente a Bíblia alimenta a alma e alimenta o espírito. É a Bíblia. É a Bíblia que alimenta a alma. É a Bíblia que alimenta o espírito. Outra coisa não alimenta. Versículo 9. Levanta-te. Não, pera aí, é o 9, não é isso? É o 9, gente, é o 8. É o 8. Então veio a palavra do Senhor. Levanta-te e vai a Sarapta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei uma mulher que te sustente. Não, mulher sustentar homem é gigolô. Não, aqui não tem gigolô não, aqui era Deus.
É encosto. É o encosto que está chegando na vida da viúva. Não é encosto não. Elias era trabalhador, era homem de Deus, guerreiro, batalhador. Não trabalhava numa indústria, não era um metalúrgico, não era um pedreiro, não era um pintor, um jardineiro, não era fulano e ciclano. Era um homem que trabalhava com a mensagem do Eterno para demolir os pecados dos reis que desagradavam a Deus. O ofício de Deus para esse homem era profetizar sobre a casa de Acabe, desmanchar o ninho de cobra, pregar a verdade. É um trabalho árduo, um trabalho que não é fácil para todo mundo. Nem todo mundo tem essa vocação. Mas Elias era um homem ocupado, era um trabalhador igual a você, só que o patrão dele morava lá em cima. Não era no 13º, 5º, 20, não. Era no céu dos céus que o patrão dele morava. O que é que acontece? Acabou pão e carne, acabou água. O desespero vem, porque você precisa de água para viver, você precisa de pão para comer e carne. Acabou tudo naquela região. Quando Deus fala para ele: levanta-te e vai à cidade chamada Sarapta ou Sarepta, como alguns falam. Essa cidade ficava fora do território da região de Jerusalém, de Israel. Essa cidade de Sidom era a cidade da mulher cirofenícia, da mulher cananeia. Quem lembra dessa mulher? E partindo Jesus para Tiro e Sidom, que ficava fora do território israelense, era fronteira, jurisdição diferente. O que estava acontecendo? Deus tirou Elias do estado de Israel, da nação, para outra nação. Deus preparou outro lugar para sustentar Elias. Porque Deus estava mexendo no reino de Acabe, e Deus ia tratar com aquele perverso, com aquele rebelde, com aquele desobediente, com aquele que não queria mudar a vontade da mulher dele para agradar a Deus. Porque tem marido que agrada mais a mulher do que a Deus. E como é que Deus deu o reino para Acabe? Ele casa com a dona e a dona muda tudo que Deus tinha dado para ele. A mulher não chega para destruir o chamado de Deus, ela chega para somar. Quem está entendendo? Não, você não entendeu, vou repetir de novo. A mulher chega para somar, a mulher chega para ajudar, a mulher chega para fazer a diferença junto do marido, e assim vice-versa. Por muitos anos vocês me viram aqui pregando só, e até o pastor Abrão brincava comigo: tu não casa mais, tu não gosta de mulher, pastor Beto. Olha a tua idade, o tempo está passando. Eu disse: não, vai chegar a hora vai chegar, pastor Abrão, não se preocupe. E chegou, e até ele foi no meu casamento. Eu não podia esquecer daquele que brincava comigo e dizia: eu vou estar no teu casamento. Saiu daqui com a pastora Tere para o Rio Grande da Serra, Itapecerica da Serra, prestigiar a minha felicidade. Deus faz, não duvida de Deus, não duvida da capacidade do Eterno. Deus faz. Versículo 10: então se levantou e foi a Sarapta. Quando chegou à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me-te um pouco de água para beber. Ele chega nessa cidade. Chegando lá, ele vê uma mulher apanhando lenha. Você sabia que seu Deus é simples? Ele usa a simplicidade para abençoar outras pessoas. Deus falou, pastora Tere, que tinha levantado uma viúva para cuidar de Elias, mas não disse que a viúva tinha riqueza, que a viúva tinha bens, que a viúva era uma empresária da cidade de Sidom. Não,
Deus mandou que ele foi, mas não disse: olha, a mesa já vai estar preparada, o carneiro já vai estar assado esperando você na mesa. Não. Levante-se e vá. Sim, senhor. Ele vai, chega em Sidom. Quando ele cruza os portões daquele lugar, daquela região, ele vê uma mulher apanhando lenha. Chega até aquela mulher e diz: me dê um pouco de água para que eu possa beber. Só que ele não sabia que a mulher que ia cuidar dele estava apanhando lenha. Que simplicidade é. Deus vai usar simplicidade para te abençoar. A gente olha para alguém e não vê a prosperidade aparente, não vê a matéria. E Deus tem tanta gente próspera perto de mim, de você, e você não sabe. Deus usa quem Ele quer, como quer, do jeito que quer, da forma que quer. E tem muita gente apanhando lenha que vive bem. E tem muita gente que apanha lenha para fazer aquele fogão, aquele fogo, aquela simplicidade de fogão, fogueira, para fazer o quê? Fazer um bolo. Tem gente que apanha lenha, vive tão bem. Tem gente que tem fogão do século e não vive bem. E onde é que está o segredo, pastor, da simplicidade? Ser o que Deus fez e não mudar nunca para pior, sempre para melhor. Versículo 12, né? É o 12 ou 13? É o 12 ou 13, está valendo? É o 11. E ele disse, e ela disse, e indo ela buscar, ele chamou-la e disse: traze também um pedaço de pão, que eu estou com fome, né? Pediu água, estava com sede. Pediu pão, estava com fome. Ah, mas Deus disse que ia levantar uma viúva para cuidar dele. Na cabeça dele já está tudo preparado. A mesa, o café, está tudo em cima da mesa. Não tinha nada. Olha como está arrumadinho aqui. Não tinha nada em cima da mesa daquela mulher. Ele pede água e pede pão. Versículo 12, né? É o 13. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, ela, tua serva não tem nada senão um pouquinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos é essa mulher que Deus disse que ia levantar para sustentar o profeta. Olha o pensamento dela, pensamento de morte. Foi essa mulher que Deus ordenou para cuidar do profeta dele. Eu estou apanhando 2 gravetos, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, nós vamos comer, vamos deitar e vamos morrer, profeta. Ei, você não vai morrer não. Chegou um profeta para profetizar uma história diferenciada para a tua vida aqui hoje. Ei, chegou a palavra de Deus. Vamos tirar o profeta, né? Chegou a palavra de Deus para te dar um direcionamento de vitória. Eu vou morrer. Não tem água na terra, não tem trigo, não tem carne. Versículo. E ele disse: não temas, vai, faze como disseste. Porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu. Não, espera aí. Você está entendendo o que está lendo ou não? Ela ia fazer primeiro, pastor Alessandro, para o filho dela. Ele é tão usado e ousado que ele diz: tu não vai fazer primeiro para o teu filho, tu vai fazer primeiro para mim, enviado de Deus. Ela acredita na palavra do homem de Deus. Porque o segredo aqui de todos que pregam de manhã, de tarde e de noite aqui nesse púlpito é tomar posse do que sai daqui de cima. É acreditar. É a pastora que Deus está usando, acredita. É o pastor, acredita. É o pastor Alessandro, acredita. Seja quem for que chegou aqui,
Acredite no que ele vai falar da palavra. Ele está falando dele ou da palavra? Ela está falando dela ou da palavra? Então não questiona, adora e deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus e ponto. Versículo quanto agora? 14. Assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não, até o dia que o Senhor der chuva sobre. A chuva estava voltando. Diga comigo: a chuva estava voltando. Porque se a chuva, a plantação, se a plantação, vai nascer o quê? O trigo. Vai nascer o quê? A empim. Vai nascer todo tipo de legumes. Eita, a chuva estava voltando. A viúva teve que fazer um bolo para que a chuva voltasse. Olha, o milagre de Deus está através de um bolo e a gente não sabe. Você não pegou, vai pegar agora. Quando ela fez o bolo, o profeta disse: assim te diz o Senhor, nunca mais faltará farinha na tua casa, até o dia que o Senhor dê chuva. Enquanto, em outra palavra, enquanto chover vai ter porta aberta, enquanto chover vai ter cliente, enquanto chover vai vender muito, enquanto chover as portas se abrirão mais, enquanto chover vai ter novidade, não vai ter alagamento, porque Deus precisará usar a chuva para movimentar o teu pão. Se é para Jesus, é mais forte. Foi ela e fez conforme a palavra do Senhor. Assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E aí muda a história. Depois adoeceu o filho da mulher. Aqui já é outro mistério. Aqui adoeceu o filho da mulher. Só que aqui ninguém vai adoecer não, porque crente doente só dá trabalho. E só a drogaria e a farmácia fica feliz quando o crente está doente. Quer remédio que não acaba, que vai comprar na drogaria, na farmácia. Crente doente não frutifica, não dá fruto demais, só reduz, só tira o adiantamento, que era para adiantar, atrasa a produção no reino de Deus. Porque não pode fazer uma visita, não pode dar um glória, não pode fazer nada, nem sair de casa. E a obra de Deus não pode esperar por mim e você. A ordem é: levanta que eu vou cuidar de ti. Levanta que eu vou cuidar da tua empresa. Levanta que eu vou cuidar do teu negócio. Levanta que eu vou suprir a tua necessidade. Levanta que eu vou te dar vitória. Levanta, muda essa fase, muda essa história. Ou com chuva ou sem chuva, Ele vai suprir a sua necessidade. Não te preocupa. Para um a chuva vai estragar, para outro ela vai ser mão de obra para produção. É assim que acontece. É assim que acontece. Para um a chuva traz prejuízo, para outro a chuva, enquanto chover, não vai faltar. Elias falou para ela: enquanto chover, tu vai ter pão todo dia. Quer dizer, para uns tem pão todo dia, tem a carne, tem água. Enquanto chover, assim diz o Senhor, não vai faltar nada. E por que para outros falta? Pergunta para o Deus que manda a água, manda a chuva, que tem explicação que ninguém consegue dar. Fica de pé para a gente adorar. 9h27. Como você estava querendo que eu parasse, eu parei. Pelas faces de vocês, eu parei. Os músicos, suba e eu quero liberar uma palavra para vocês. Olha para alguém que está do teu lado e profetiza para ele. Diga sem medo de errar essa palavra. Diga: com chuva ou sem chuva, o teu Deus vai continuar. Fala mais alto. Vai continuar te alimentando a ti, a tua casa e a tua família. E ainda vai sobrar
para você ofertar e dizimar na casa de Deus. Vai faltar para aqueles que não servem a Deus, mas para você que serve a Deus vai sobrar. Vai sobrar, repete, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Profetiza para ele, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Deus está dizendo, vai sobrar.